Durante a audiência pública sobre a situação dos presos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, realizada na Comissão de Segurança Pública do Senado, o deputado Marcel Van Hatten homenageou o preso político Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que morreu no cárcere, porque o ministro Alexandre de Moraes não se deu ao trabalho de ler as petições que pediam sua soltura. O deputado afirmou: "Nós não podemos nos calar, porque justamente se nos calássemos, significaria a vitória dos pérfidos, dos maus, dos injustos." Van Hatten exaltou a coragem da viúva e das filhas órfãs de Clezão, dizendo: "A família do Clezão, apesar de toda a injustiça cometida contra ele, apesar de toda a injustiça que a família está sofrendo ainda neste momento, decidiu não abrir mão da defesa dos ideais do Clezão, que são os ideais da família e que são os ideais do povo brasileiro honesto, decente e trabalhador." O deputado disse: "A justiça para o Clezão, infelizmente, não vem mais. Mas a justiça para muitos outros brasileiros que hoje seguem sendo perseguidos, com certeza ainda virá, graças à força de vontade de vocês. Mais do que de vontade, a força mesmo espiritual e física de vocês que estão aqui há um dia de completar um ano do falecimento do Clezão. Estão aqui sofrendo junto com a gente, mais do que qualquer um de nós, para dizer: a vida do Clezão não foi em vão. Não vai ser em vão, nós não vamos deixar que seja em vão." Marcel Van Hatten relatou que esteve nos Estados Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e falou sobre o caso do Clezão, que já havia sido denunciado à CIDH antes mesmo de sua morte. O deputado lamentou: "Nós estivemos lá para falar também do caso do Clezão, que foi lembrado na audiência, e pareceu em determinado momento que as pessoas que lá estão, claro que há exceções, mas algumas daquelas que lá estão sentadas em posições tão importantes, estão mais preocupados com suas próprias proteções e carreiras do que com a justiça que precisa ser feita no Brasil. Então, sim, nós cobramos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que defenda direitos humanos de todos, da direita à esquerda, do centro para cima, para baixo, receba as nossas denúncias e trate-as todas com a devida celeridade, porque já passou muito tempo sem a ação daqueles que podem nos ajudar, que estão fora do país, porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de Direito em um Estado policial." O deputado apontou que a própria velha imprensa alinhada com a ditadura noticiou que o presidente da República estava reunido fora da agenda com ministros do Supremo Tribunal Federal, o diretor da Polícia Federal e o procurador-geral da República. Ele disse: "Não é preciso muita fantasia para que qualquer pessoa se dê conta de que ali estavam reunidos aqueles que estão justamente na linha de frente da perseguição, inclusive a mim, hoje perseguido político, reconhecido pela própria Câmara dos Deputados como tal. Uma suposta vítima ou duas, a Lula e Alexandre de Moraes, pelas notícias que hoje são veiculadas com novas prisões, estavam reunidos com o chefe da polícia e, aliás, uma das próprias vítimas continua sendo aquela que conduz os inquéritos. Isso é um absurdo, isso é algo que não se explica em nenhum lugar do mundo que se diga democrático." Marcel Van Hatten expôs: "Os violentos, os criminosos, não somos nós. Pelo contrário, nós estamos agindo sempre dentro da lei, dentro da Constituição e denunciando quem age fora da lei e fora da Constituição. Mas eles só podem agir fora da lei, fora da Constituição, com violência e com perseguição, porque dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, eles não teriam a menor condição de fazer o que estão fazendo contra pessoas honestas, decentes e que só querem um Brasil melhor."
O deputado disse: "Eu quero sim dizer a todos que estamos trabalhando pelo mesmo Brasil que o Clezão tanto queria. É este o nosso objetivo, nenhum outro. Nosso objetivo não é de vingança, mas de justiça. Não é de retaliação, mas de justiça. Não é de ficar causando apenas um espírito de profunda decepção que curve a todo brasileiro e faça com que deixemos de ir às ruas, como Vossa Excelência lembrou, e infelizmente passou a acontecer depois do 8 de janeiro. Não, nós queremos que as pessoas levantem a cabeça, saibam que esta família aqui, de todas as famílias brasileiras, é a que mais teria o direito de ficar em casa, de desistir do Brasil, de dizer chega, nos tiraram o nosso Clezão. Esta família é o nosso maior exemplo de que a vida do Clezão valeu a pena, de que não será em vão e que nós vamos honrá-lo até o fim. E o Brasil, sem dúvida, sairá mais forte disso." Obrigado, senador Girão, deputado Sargento Gonçalves, que é ao meu lado, senador Flávio Bolsonaro, colegas parlamentares que me antecederam. Eu quero iniciar a minha fala fazendo aqui uma ligação com o que o senhor disse há pouco. Uma ligação com o fato de que nós não podemos nos calar, porque nos calar significaria, justamente se nos calássemos, significaria a vitória dos pérfidos, dos maus, dos injustos. E eu quero, por isso, saudar aqui a Jane, quero saudar a Ana Luísa, quero saudar a Késia, quero saudar a família do Clezão, porque eles representam aqui, ou elas representam aqui, mas a família toda representa justamente o legado do Clezão de paz, de buscar mudança pelo país, porque a gente precisa lembrar disso. Foi por isso que ele foi à Praça dos Três Poderes, por isso que ele participou de tantas outras manifestações e por isso que ele chegou lá depois de tudo ter acontecido, e as provas são todas documentadas, ou seja, chegou depois, não quebrou, não vandalizou, esteve lá ou aqui, como esteve tantas outras vezes em outras manifestações. E a família do Clezão, apesar de toda injustiça cometida contra ele, apesar de toda injustiça que a família está sofrendo ainda nesse momento, decidiu não abrir mão da defesa dos ideais do Clezão, que são os ideais da família e que são os ideais do povo brasileiro honesto, decente, trabalhador. Eu talvez devesse me corrigir. Eu disse que apesar de toda injustiça, eles não se calam, elas estão aqui. Não, na verdade é por causa de toda injustiça que elas não se calam, que elas estão aqui, mas também em paz. Também em busca de uma justiça, não para o Clezão mais, porque apesar de eu aqui me comprometer que até o último dos meus dias vou trabalhar para que essa família seja indenizada conforme merece pelo Estado brasileiro, pela injustiça, porque hoje está passando. Mas a justiça para o Clezão, infelizmente, não vem mais. Mas a justiça para muitos outros brasileiros que hoje seguem sendo perseguidos, com certeza ainda virá graças à força de vontade de vocês, mais do que de vontade, a força mesmo espiritual e física de vocês, que estão aqui a um dia de completar 1 ano do falecimento do Clezão, estão aqui sofrendo junto com a gente mais do que qualquer um de nós, para dizer: a vida do Clezão não foi em vão. E não vai ser em vão, nós não vamos deixar que seja em vão. Eu me arrepio, presidente, porque nós estivemos semana passada em Washington e nós estivemos lá para falar também do caso do Clezão, que foi lembrado na audiência. E pareceu em determinado momento, senhor presidente, que as pessoas que lá estão
Claro que há exceções, mas algumas daquelas que lá estão sentadas em posições tão importantes estão mais preocupados com suas próprias proteções e carreiras do que com a justiça que precisa ser feita no Brasil. Então, sim, nós cobramos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que defenda direitos humanos de todos, da direita à esquerda, do centro para cima, para baixo, receba as nossas denúncias e trate-as todas com a devida celeridade, porque já passou muito tempo sem a ação daqueles que podem nos ajudar, que estão fora do país. Porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de Direito em um Estado policial. Maior prova disso não há do que uma reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, na semana passada, Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, com a presença do Lula, de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, chefe da Polícia Federal e Procurador-Geral da República. Estou enganado ou foram esses os presentes que lá estavam? Fora da agenda, além do ministro, me socorre muito bem aqui a doutora Carolina Seebra, além do ministro Cristiano Zanin. Todos eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, aliás, no momento em que mais um ato de desespero ocorria aqui, de um cidadão que lamentavelmente perdeu a sua vida em decorrência também de todos esses abusos. Isso precisa ser dito. A culpa da morte daquele cidadão aqui, diante da Câmara dos Deputados, também recai sobre o Supremo Tribunal Federal, que agora quer terceirizar, jogar para frente a responsabilidade de estar colocando cidadãos em absoluto desespero diante de tanta injustiça. Mas retorne, senhor presidente, à fatídica reunião, da qual nós queremos detalhes, não estava na agenda. Estamos fazendo, a bancada do Novo, todas as solicitações e requerimentos necessários para entender melhor o que ocorreu ali. Mas não é preciso muita fantasia para que qualquer pessoa se dê conta de que ali estavam reunidos aqueles que estão justamente na linha de frente da perseguição, inclusive a mim. Hoje perseguido político, reconhecido pela própria Câmara dos Deputados como tal. Uma suposta vítima ou duas, Lula e Alexandre de Moraes, pelas notícias que hoje são veiculadas com novas prisões, estavam reunidos com o chefe da polícia e, aliás, uma das próprias vítimas continua sendo aquela que conduz os inquéritos. Isso é um absurdo, isso é algo que não se explica em nenhum lugar do mundo que se diga democrático. Por isso, senhor presidente, eu venho aqui neste dia no Senado Federal para dizer que a presença da família do Clezão, a um dia de se completar um ano da trágica notícia que recebi naquele 20 de novembro do ano passado, do falecimento do Clezão, a um dia de completar-se um ano significa, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a revolta e de toda a indignação, significa fé em dias melhores. Significa a certeza de que Deus está do nosso lado. Significa a convicção de que nós vamos superar tudo isso. Porque os violentos, os criminosos não somos nós, pelo contrário. Nós estamos agindo sempre dentro da lei, dentro da Constituição e denunciando quem age fora da lei e fora da Constituição. Mas eles só podem agir fora da lei, fora da Constituição, com violência e com perseguição, porque dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, eles não teriam a menor condição de fazer o que estão fazendo contra pessoas honestas, decentes e que só querem um Brasil melhor. Perdoe-me a ênfase aqui, senhor presidente. A ênfase em trazer uma palavra de esperança e de otimismo, porque sei que nesses momentos doloridos
queremos lembrar da indignação, da revolta, da dor e de tudo aquilo que nos faz sofrer, porque o sofrimento não nos faz esquecer. Mas eu quero concluir num tom de ânimo, de felicidade até, eu diria, de regozijo com a presença dos familiares do Clesão e de todos que nos acompanham, porque eu quero sim dizer a todos que estamos trabalhando pelo mesmo Brasil que o Clesão tanto queria. É este o nosso objetivo, não é nenhum outro. Nosso objetivo não é de vingança, é de justiça. Não é de retaliação, é de justiça. Não é de ficar causando apenas um espírito de profunda decepção que curve a todo brasileiro e faça com que deixemos de ir às ruas, como Vossa Excelência lembrou, e infelizmente passou a acontecer depois do 8 de janeiro. Não, nós queremos que as pessoas levantem a cabeça, saibam que esta família aqui, de todas as famílias brasileiras, é a que mais teria o direito de ficar em casa, de desistir do Brasil, de dizer chega, nos tiraram o nosso Clesão. Esta família é o nosso maior exemplo, senhor presidente, de que a vida do Clesão valeu a pena, de que não será em vão e que nós vamos honrá-la até o fim. E o Brasil, sem dúvida, sairá mais forte disso. Muito obrigado, senhor presidente. Bem. Muito. A violação de direitos de crianças e violação ao sistema acusatório, com o Ministério Público sendo ignorado, já se tornaram comuns no país com a permanência e expansão dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Crianças tiveram suas casas invadidas desde 2019 e até mesmo seus próprios equipamentos eletrônicos apreendidos em meio às buscas e apreensões ordenadas sem qualquer indício de crime, que muitas vezes tiravam todos os bens eletrônicos de famílias e privavam as crianças até mesmo das aulas remotas durante a pandemia. Crianças foram separadas de seus pais e mães ou de seus avós, afastados da família em prisões políticas ou no exílio. Outras crianças ficam, na prática, presas com seus pais, que não podem deixar a casa e não têm meios de sustento ou para prover atividades para seus filhos. Algumas crianças viram seu pai perder até mesmo o movimento das pernas, devido a um estranho acidente enquanto estava preso por crime de opinião. Outras crianças sofrem com as consequências econômicas dos bloqueios de bens e confiscos a que suas famílias são submetidas, além do assédio de reputações promovido pela velha imprensa. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.